Bom, pessoal, nós vamos começar um ponto importante aqui do nosso curso, que se refere à interpretação dos artigos científicos. Depois de nós estudarmos a análise crítica das evidências, através da qualidade metodológica e da qualidade da evidência, agora nós vamos para uma interpretação básica de artigos. Nós vamos aprender aqui a interpretar ensaios clínicos e revisões sistemáticas com meta-análise. Então vamos começar com esse ensaio clínico, um ensaio clínico publicado na Journal of Physiotherapy, considerada hoje a maior revista de fisioterapia do mundo. Esse ensaio clínico é intitulado Directed Variable Manipulation is not better than generic variable manipulation in patients with chronic low back pain. É um ensaio com alta qualidade metodológica, nota 8 na escala Pedro. A hipótese do estudo foi a seguinte: em pessoas com dor lombar crônica, qual é o efeito médio de direcionar a manipulação no nível lombar mais doloroso em comparação com a manipulação genérica da coluna lombar? Então eles queriam saber se uma manipulação específica direcionada para a lombar era superior a uma manipulação genérica direcionada na coluna vertebral. Bom, como nós vimos, inclusive como sendo um dos critérios da escala Pedro, é a linha de base, né? A comparabilidade da linha de base é um ponto extremamente importante. Então aqui nessa tabela do artigo, a tabela 2 do artigo, eles descreveram aqui várias características dos dois grupos, diversas variáveis, diversos desfechos dos dois grupos. O grupo experimental, composto por 74 pacientes, e o grupo controle, também 74 pacientes. Eles foram distribuídos aleatoriamente. Houve uma randomização para a alocação desses pacientes. O grupo experimental foi realizada a manipulação específica na coluna lombar e o grupo controle foi realizada a manipulação global genérica na coluna vertebral. E aí a gente observa que a idade era igual nos dois grupos, 45 anos, desvio padrão de 13 anos no grupo experimental, 14 anos no grupo controle, peso, 79 quilos em um grupo, 74 quilos no outro grupo, altura, 1,64 em média em um grupo, em média 1,62 no outro grupo. Eram 57 mulheres e 17 homens no grupo experimental, 77% de mulheres e 23% de homens. Eram 58 mulheres no grupo controle e 16 homens no grupo controle. Aqui provavelmente um erro de digitação do artigo, aqui é 22%. Duração dos sintomas em meses, a mediana, com intervalo interquartil, então a mediana da duração dos sintomas era de 6 meses no grupo experimental e também de 6 meses no grupo controle. Uso de medicamento para dor lombar, 16 indivíduos usavam no grupo experimental e 13 indivíduos no grupo controle. Então o que a gente observa aqui? A gente observa uma comparabilidade, um equilíbrio na linha de base. Isso é importante a gente avaliar esses aspectos sobre o ponto de vista clínico, em especial quando a gente vai para o desfecho primário do estudo. Qual que é o desfecho primário do estudo? Eu vou passar para essa outra tabela aqui. O desfecho primário do estudo é isso aqui, ó, é a intensidade de dor. E podemos colocar também como desfecho primário o nível de incapacidade. Eles avaliaram a incapacidade através do Roland Morris. Então, a intensidade de dor numa escala de 0 a 10 e Roland Morris de 0 a 24. Quanto maior a nota aqui no Roland Morris, maior o nível de incapacidade. Olha que interessante. Então, aqui na semana 0, no grupo experimental, a média de dor era de 6,3.
E no grupo controle, a média de dor era de 6,2. Então, não tem diferença. Do ponto de vista clínico, não há diferença. Então, 0,1 numa escala de 0 a 10. Aqui, entre parênteses, é o desvio padrão. 1,6 no grupo experimental, 1,8 no grupo controle. Então, o desvio padrão está muito equilibrado aqui. Olha aqui, ó, o grupo experimental 71 participantes e o grupo controle 72. Aqui eles fizeram um acompanhamento de até 26 semanas, mas vamos ver aqui com 4 semanas, que eu já destaquei aqui, depois de 4 semanas de tratamento. O grupo experimental recebendo a manipulação específica e o grupo controle uma manipulação genérica. Olha a intensidade, a média da intensidade de dor depois de 4 semanas no grupo experimental. A intensidade de dor foi para 3,3, então baixou de 6,3 para 3,3. E no grupo controle, a intensidade de dor baixou de 6,2 para 3,1. Então teve uma diminuição aqui nos dois grupos, mas continuou muito parecido, né? 3,3 e 3,1. Aqui na semana 12, como que estava a intensidade de dor nos dois grupos, né? Aqui já é um follow-up, 3,6 nos dois grupos, e depois de 26 semanas, 4,4 no grupo experimental, 4,3 no grupo controle. Bom, essa aqui é uma continuação da mesma tabela, e aqui a gente observa a diferença dentro dos grupos. Então, vamos fazer aqui uma comparação da semana 0 para a semana 4. Então, a gente pega a intensidade de dor, a média da intensidade de dor na semana 4 e subtrai pela dor na semana 3, para ver o tamanho, do efeito dentro de cada grupo. Então, veja bem, no grupo experimental, melhorou 3,1 pontos a intensidade da dor. E no grupo controle também, 3,1. Teve uma diminuição de 3,1 pontos na intensidade de dor numa escala de 0 a 10. E agora a gente vai comparar o tamanho de efeito entre uma abordagem entre o grupo e o outro, né? Obviamente aqui a gente já verifica que está igual, que não tem diferença, e a gente vai aqui no final da tabela, né? A diferença entre os grupos. Olha, a semana 4 menos a semana 0. Então, no grupo controle e no grupo experimental. Então, não teve diferença. Foi 0. Não teve diferença entre os grupos. E aqui, entre parênteses, é um intervalo de confiança, 95%. Menos 0,9 até 0,9. Quando, dentro do intervalo de confiança, tem o 0, em se tratando de diferença. Por que diferença? Porque você vai pegar o valor de um grupo e subtrair pelo outro grupo. Então aqui é uma análise de diferença. E quando o 0 está dentro do intervalo de confiança, significa que não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. E o mais importante aqui é a gente entender que isso aqui é um intervalo de confiança 95%. Quer dizer que em 95% das vezes, se esse estudo for repetido 100 vezes, em 95 vezes, nessa mesma população, este resultado vai variar dentro deste intervalo aqui, ó, de menos 0,9 até 0,9. O que a gente interpreta desse resultado sem precisar de ler resumo, sem precisar de ler a conclusão, apenas analisando o resultado dessa tabela? Que em pacientes com dor lombar crônica, quando você quer investigar a intensidade de dor, pouco importa se você faz uma manipulação específica na coluna lombar ou uma manipulação genérica na coluna vertebral. O efeito vai ser o mesmo. O tamanho do efeito vai ser o mesmo. Os dois grupos vão melhorar. As duas intervenções são eficazes. As duas intervenções são igualmente eficazes. A gente verifica aqui
que houve uma melhora de 3 pontos, de 3,1 pontos em cada uma das intervenções do grupo experimental e do grupo controle. Mas quando a gente vai comparar uma com a outra, não houve diferença. Não houve diferença. Tá? Foi exatamente zero, né? E obviamente o zero está dentro do intervalo de confiança. E isso a gente pode extrapolar para o mundo real, vamos dizer assim. Isso a gente pode extrapolar para a nossa prática clínica com um nível de certeza de 95% de que nessa população, uma população com dor lombar crônica, tanto faz você utilizar uma manipulação específica da coluna lombar ou uma manipulação genérica na coluna vertebral. Um outro ensaio clínico, esse é um ensaio clínico nota 9 na Pedro, Physical Therapy for Patellofemoral Pain. Então, fisioterapia para dor patelofemoral, um ensaio clínico controlado, duplo cego, controlado por placebo. Olha a hipótese deles. O tratamento fisioterápico é superior ao placebo na diminuição da intensidade de dor? Então, olha o desfecho principal, intensidade de dor. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui é a tabela da linha de base, idade, altura, peso, índice de massa corporal e vários outros desfechos aqui secundários. Aqui nessa primeira coluna são os dados referentes ao grupo experimental que fez o tratamento fisioterápico, que tinham 36 pessoas, 36 participantes. E nessa outra coluna aqui que eu destaquei, 35 indivíduos são os indivíduos que foram do grupo controle, que fizeram um tratamento placebo. Então vamos olhar aqui, ó. Olha a idade, média de idade, 29 anos no grupo que fez o tratamento fisioterápico, 26 anos no grupo que fez, no grupo controle, a média era de 26 anos. Não teve uma diferença estatisticamente significativa. A altura, 1,70 no grupo experimental, 1,70 no grupo controle, isso é a média, tá? Aqui é o desvio padrão e aqui a mediana dos valores. O peso, 68,6, 72,3 no grupo controle. Índice de massa corporal, 23,5 no grupo 23,5 no grupo experimental, 24,8 no grupo controle. E outras variáveis aqui secundárias. Então aqui a gente faz essa comparabilidade na linha de base e a gente vai observar que são bem semelhantes os dados, as informações nos dois grupos. E o processo de randomização, de aleatorização, ele favorece esse equilíbrio entre a linha de base. Mas vamos ver aqui o principal desfecho, né? Que é a intensidade de dor, aqui os desfechos principais, os desfechos primários. Então olha aqui, ó, a pior dor, olha aqui no baseline, no grupo que fez a fisioterapia era 7, numa escala de 0 a 10, com desvio padrão de 1,5. E no grupo placebo, no grupo controle, também era 7, a média de dor era 7, também com um desvio padrão de 1,5. A dor usual, 4,5 em um grupo, 4,5 no outro grupo, tanto no grupo experimental quanto no grupo controle era 4,5. Olha aqui, ó, baseline, era a dor no baseline. Aqui são escalas funcionais, FIQ e HPS, era 9 no grupo experimental, 9 no grupo controle. HPS, 68 no grupo experimental, 69 no grupo controle. Então isso aqui é o que importa para comparabilidade da linha de base. E aqui são esses valores, os valores da pior dor e da dor usual e das escalas funcionais no final do tratamento, tanto no grupo experimental quanto no grupo controle. Então, no grupo experimental, vamos pegar aqui a variável, a pior dor, era 7 e diminuiu para 3 no grupo experimental, no grupo que fez o tratamento fisioterápico. Então, melhorou 4 pontos. No grupo controle, era 7 e diminuiu para 5 a média de dor. Então, melhorou 2 pontos. Então, um grupo melhorou 4 pontos no grupo experimental
e no grupo controle melhorou 2 pontos. Então, qual que é a diferença entre os grupos? Olha aqui, a diferença entre os grupos foi de 2 pontos. O grupo experimental melhorou 5 pontos e no grupo controle melhorou 2 pontos. Desculpe, no grupo experimental melhorou 4 pontos, 7 menos 3, 4, e no grupo controle melhorou 2 pontos, 7 menos 5, 2. Então, a diferença, a média das diferenças foi de 2 pontos a favor de quem? 2 pontos a favor do grupo experimental, do grupo que fez o tratamento fisioterápico. Então, quem ganhou? Qual que é o tamanho do efeito aqui? O tamanho do efeito foi de 2 pontos a favor do grupo experimental. E aqui nós temos um intervalo de confiança 95%, que variou de 1 a 3,5. Observem que de 1 a 3,5, o zero não está dentro desse intervalo. E aqui, de novo, é uma estatística que se refere à diferença. É a diferença entre as médias. Você está pegando a média de um grupo e subtraindo pela média do outro. Então, se o zero estiver aqui no intervalo de confiança, não haveria diferença significativa, não haveria diferença estatisticamente significativa entre os grupos, se o zero estivesse aqui, mas o zero não está aqui. O intervalo de confiança 95% estava variando de 1 a 3,5. O que isso quer dizer? Que em 95% das vezes, se você repetir esse estudo nessa população 100 vezes, se você pegar essa população, repetir esse estudo 100 vezes, em 95 vezes, em 95%, esse resultado vai estar aqui no intervalo de confiança, de 1 a 3,5. E o que a gente pode dizer, o que a gente pode interpretar em relação a isso? Que para a dor patelofemoral, então pegando lá a hipótese, o tratamento fisioterápico é superior ao placebo na diminuição da intensidade de dor em pacientes com dor patelofemoral, então nós podemos dizer, baseado no resultado desse estudo, que o tratamento fisioterápico ele é superior ao placebo. Ele é superior com um tamanho de efeito de 2 pontos. Ele é superior ao placebo na diminuição da intensidade de dor em pacientes com dor patelofemoral. Agora eu pergunto para vocês, aqui teve diferença estatisticamente significativa porque o zero ele não está aqui no intervalo de confiança. Mas essa diferença aqui é clinicamente importante? Nós já vimos nesse curso, na análise clínica, na aula de avaliação crítica das evidências, sobre a mínima diferença clinicamente importante. E na escala de dor de 0 a 10, a mínima diferença clinicamente importante varia de 2 a 3,5. Então a gente pode dizer que essa diferença aqui, ela é clinicamente importante. Ok?